Olá pessoal do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Acidamente. Sejam bem-vindos também à minha casa. Como você pode perceber, eu não estou no consultório. O meu vizinho aqui ultimamente deu para fazer reforma, gente. Desculpa se tiver algum barulho aqui, mas eu vou me esforçar para diminuir esses barulhos externos aqui dessa gravação. E hoje eu trouxe aqui uma nova resposta de um comentário interessante, de uma pergunta interessante, sugestão de vídeo para trazer aqui para o canal, e eu sempre agradeço muito as pessoas que apoiam, tanto se inscrevendo no canal, curtindo o conteúdo, deixando comentários positivos que agreguem aqui na discussão, para que outras pessoas que chegarão também possam aprender um pouco mais com a experiência ou com a opinião que vocês têm aqui no canal. Muito obrigada a todo mundo também que compartilha o conteúdo. Tem novas pessoas chegando aqui no canal e o interesse também do Acidamente é chegar para novas pessoas e explicar um pouco sobre psicologia, saúde mental, relacionamentos e outras questões que talvez a minha formação acadêmica possa ajudar a vocês responderem às suas próprias questões, é claro que dentro do objetivo do canal. Recentemente eu recebi aqui no meu Instagram uma sugestão de uma pessoa muito querida, o Emerson, que me perguntou a respeito de como que é para uma psicóloga ser entrevistada por um outro colega de profissão, por um outro psicólogo ou uma outra psicóloga, e como que a gente lida com isso. O Emerson, muito obrigada pela sua questão e hoje eu vou tentar responder da melhor maneira possível esse tipo de pergunta. E a pergunta em si é: como é um processo seletivo em que os psicólogos participam? São aplicados testes tradicionais como o palográfico? Vocês já sabem o resultado desses testes. Então, como é um processo seletivo de psicólogos? Vocês ficam nervosos? Essa é uma questão bastante curiosa. Se você tem outras questões também, deixa aqui embaixo no comentário para que eu possa saber também do que vocês acham interessante falar e continuar fazendo novos conteúdos que sejam relevantes para você aqui no canal. Seja bem-vindo se é a sua primeira vez aqui e fica nesse vídeo até o final se você quer saber um pouco mais sobre essa questão. Então, gente, como que é para uma psicóloga participar de um processo seletivo, de ser entrevistada por um outro colega de profissão? Referente também aos testes projetivos, os testes psicológicos que normalmente são feitos. Olha, o que eu vou falar aqui é uma questão minha, pessoal, não traduz as experiências de outros profissionais e eu vou dizer daquilo que eu vivi e daquilo que eu acredito na minha experiência. Como formada, eu não tenho muitas experiências de ser entrevistadas ou de passar em alguns processos com relação a outros psicólogos. Foram situações bem pontuais mesmo, talvez em um processo seletivo e também naquele teste que a gente faz para ser habilitado, para tirar carteira de habilitação. Na minha época de formação acadêmica, aí sim eu passei realmente por muitos processos seletivos, muitas entrevistas como estudante de psicologia, com outros profissionais lá. E eu sempre tive uma característica um pouco mais tranquila com relação a essas participações, mesmo sendo psicóloga ou estudante na época. Eu sempre procurei também saber muito sobre aquilo que eu estava fazendo, sobre a empresa, se eu estivesse fazendo um processo seletivo, ou sobre a objetividade daquele encontro, para tentar me acalmar e para ficar um pouco mais tranquila também sobre aquilo que eu estou fazendo. Não costumo ser um pouco nervosa com relação a isso ou ansiosa com relação ao resultado. Tento fazer o meu melhor da melhor maneira possível que eu consigo para aquele momento. Então, sobre ficar nervosa ou ansiosa, realmente, na minha experiência, isso não acontece muito, mas eu não garanto que isso seja uma questão da minha formação acadêmica. Eu acho que isso é mais uma característica minha como pessoa, individual. E aí, sobre os testes, sobre essa relação com outro profissional de psicologia que está ali do outro lado para saber de você, para falar com você e para te entrevistar. Sobre o palográfico, que foi o teste aqui que o Emerson deixou a sugestão para falar sobre, a gente, na formação acadêmica de psicólogos, nós não aprofundamos a experiência, a pesquisa, a tratativa com os testes projetivos, com nenhum teste psicológico em específico. Sim, a gente estuda o contexto histórico, de onde veio, quem que criou, quais são os objetivos, mas nós não estudamos tecnicamente como que funciona, nós não estudamos na inteireza daquele processo, a gente não estuda como que se aplica, nem a correção especificamente. Isso é mais para pessoas que estão se dedicando, pesquisando, estudando,
fazendo cursos a respeito daquilo. A gente tem mais uma questão superficial, a gente tem uma lição ali do que nos cabe saber como estudantes de psicologia, mas propriamente dito, quem se dispõe a aplicar testes, quem se dispõe a pesquisar sobre, isso já vai ali mesmo durante a graduação, mas fora da academia, fora da psicologia como graduação, ou depois também em uma pós-graduação, em uma outra formação específica e especializada. Mas mesmo assim, não tendo consciência, não tendo essa formação específica que não é a minha formação, eu tenho sim conhecimentos básicos daquilo que está acontecendo, mas uma coisa que sempre é nos dito, mesmo na graduação, mesmo como estudantes de psicologia, é que esses testes conseguem mostrar pra gente algumas questões que, na nossa visão leiga, talvez não seja tão óbvio assim, mas para uma pessoa treinada, capacitada, com experiência, fica ali muita coisa óbvia. Tem muitas pessoas que leem na internet, procuram informação do que aquele teste faz, como que é melhor o resultado, o que precisa fazer para passar nesse teste, e aí acaba falseando, forjando a sua própria situação comportamental ali para ter um resultado que talvez seria melhor. Isso, gente, é uma armadilha sem fim. Quando o profissional é sério, quando ele entende do que está fazendo, até mesmo na observação, ele consegue perceber que aquela pessoa está forçando alguma coisa e isso, é claro, pode te prejudicar mais do que ajudar. E se você vai fazer um teste, sendo psicólogo ou não, eu acho melhor nem pesquisar o que é, nem pesquisar a respeito, ser você mesmo, ser o mais transparente possível, porque dá para perceber quando você está mentindo, dá para perceber quando você, pelo menos, está falseando alguma coisa, forçando, tentando demonstrar alguma coisa que não está lá. E o profissional capaz, competente, experiente vai observar isso e possivelmente pode até te desclassificar por essa questão. Então, por essa experiência de vida, por essa experiência acadêmica, eu nunca tento forjar, eu nunca tento pegar ali uma parte que eu acho que vai ser interessante, forçar aquilo, até porque o outro profissional também sabe que eu sou psicóloga, muito provavelmente ele vai dar algum outro teste que não é para o público em geral, e tem esse cuidado sim, e é muito importante, gente, perceber que o teste projetivo, esses testes psicológicos, eles não são o resultado de alguma coisa, como se fosse algo místico. É uma ferramenta muito competente, muito interessante, mas não está ali a resposta. Aquilo é uma ferramenta que vai corroborar ou não com uma observação que já aconteceu ali na entrevista, como você reage ao teste, na sua postura e em outras questões que são muito subjetivas, que são da pessoa. E uma sugestão meio fora do tema é, se você está fazendo um teste, uma entrevista ou algo do tipo, e se você está um pouco nervoso, se você acha que precisa de um pouco mais de tempo para se assentar, acalmar os nervos, peça esse tempo. Não tente fazer o teste ali na correria, na pressa, nessa ansiedade, porque muito provavelmente vai te prejudicar, vai prejudicar o seu resultado e pode mostrar ali algumas tendências que vão estar de acordo ali com a sua ansiedade, com a sua postura comportamental, que não é o que você quer passar. Se tiver essa oportunidade, espera um pouquinho, pede um tempinho, toma uma água, respira um pouco antes de fazer o teste. Então, não necessariamente a gente sabe o resultado, não necessariamente a gente conhece o teste também, até porque alguns testes são novos, eles sofrem atualizações também ao longo do tempo, e a gente também não estuda todos na formação acadêmica, porque são muitos, alguns são bastante complexos, que precisam ali de muita experiência, de muito conhecimento para ter essa leitura, para fazer esse relatório, então não é bem por aí. E com relação a essa relação de um profissional de psicologia com o outro ali na entrevista, para mim, na minha experiência, é bastante tranquilo. Eu não tento forçar nada por ser profissional, eu não tento tentar adivinhar o que a pessoa está pensando, eu não tento me colocar como melhor ou nada parecido por ser uma colega de profissão. Eu tento ali ter uma conversa com uma pessoa normal, ter uma conversa com um colega de profissão que tem uma capacidade diferente da minha, que tem uma atuação diferente da minha, que eu sou psicóloga clínica, não avalio testes, não faço esse tipo de avaliação. É claro, com muito respeito, com muito entendimento daquilo, mas sem essa questão de ter que psicologizar tudo ou tentar adivinhar as coisas, tentar analisar o outro profissional. Para mim é muito tranquilo, para mim não tem necessidade também de ter que me indispor com uma outra pessoa, de
questionar ou de ser até rude, que algumas pessoas que aplicam testes, que passam por esse tipo de processo, que selecionam pessoas, fazem um processo seletivo, já me disseram que alguns colegas de profissão foram rudes por questionar, por pontuar como se fosse um supervisor mesmo, tentando ali questionar o trabalho de uma outra pessoa. Eu não acho necessário, para mim isso é completamente inviável, completamente desnecessário e para mim é um processo qualquer, um processo feito por um profissional competente, não tento fazer nada fora do normal, para mim é tudo normal, para mim é tudo tranquilo, sem tentar me posicionar de uma forma que não é o meu objetivo, não é a minha experiência, não é o meu momento ali naquela situação. Eu tento lidar com isso da melhor maneira possível, de uma forma muito tranquila e como eu sou na vida real mesmo. E eu agradeço muito ao Emerson, muito obrigada pela sugestão. Realmente foi uma pergunta muito curiosa de responder, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. E é muito curioso também poder dizer para vocês aí do outro lado de como que é a minha experiência estando em contato com outros profissionais. Eu quero só deixar muito claro aqui que nenhum profissional de psicologia que trabalhe em qualquer outro âmbito que não da clínica, ninguém está acima de ninguém, ninguém sabe mais do que ninguém é mais importante, todo mundo tem a sua importância, todo mundo tem a sua relevância e é por isso que eu respeito muito todos os profissionais e tento deixá-los também confortáveis nesse processo, porque é muito ruim realmente ter uma outra pessoa ali que fica pontuando, fazendo coisas que não são necessárias ou tirando a concentração daquele próprio profissional. Para vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, se inscrevam aqui no canal, deixem seus comentários sobre o que vocês acham, contribuam para os assuntos aqui do canal, porque o assunto só cresce quando você se envolve, quando você conta a sua experiência, claro, de uma forma positiva, que vai agregar, que vai ajudar uma outra pessoa que vai chegar aqui depois de você, com conteúdos sempre muito positivos, que tragam experiências ou que tragam informações relevantes para as pessoas. Agradeço muito a vocês que me apoiam, que sempre estão aqui no canal, deixando os comentários, os likes, compartilhando o conteúdo aqui do Astamente e muitíssimo obrigada para você que ficou aqui até o final. Obrigada, o Emerson, de novo por deixar a sua questão. Sejam sempre todos bem-vindos aqui no canal e até o próximo vídeo aqui no Astamente. Tchau, pessoal!